nossa vida com Cristo. Quando nós encontramos com Ele, a nossa vida é transformada. A gente sai daquele filho, um falso obediente, para um filho obediente de verdade. Um filho que sabe ouvir e obedecer à voz do Pai. Aí eu faço essa pergunta para você. Nós estamos nesse mês inteiro, praticamente, falando sobre encontro. Tem 1 mês e meio falando sobre isso, sobre o assunto. Você, quando se encontrou com Jesus, se você já se encontrou com Jesus, teve transformação nas suas atitudes? Teve transformação na sua mentalidade? É interessante porque nós falamos de diversos encontros transformadores, encontros que impactaram, encontros que mudaram realidade, encontros de cura, encontros de milagres. Só que hoje eu queria falar com você sobre um encontro de comissionamento. Jesus faz um encontro em João 17, obrigado. Em João 17, você pode ler que é um tempo de oração de Jesus. É não só apenas uma oração, mas é uma oração e um comissionamento. É uma oração para uma comissão, para um propósito. Todos nós fomos comissionados por Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você tem uma comissão para fazer. Você tem uma missão para cumprir. Você foi comissionado. Abra lá em João 17,4, a gente vai começar a abordar, são 10 pontos. Eu creio que Deus está, nesses dias, nos convidando a encontrar com Ele. Irmãos, o fato de conhecermos a Bíblia, o fato de estarmos na igreja, o fato de frequentarmos aos domingos, às terças, às quartas, às quintas, não nos torna um filho que conheceu Jesus, se encontrou com Jesus. Mas quando verdadeiramente nós nos deixamos Deus nos encontrar no nosso caminho. Quando deixamos Deus encontrar a gente e nos transformar, porque a Bíblia vai ser repleta de encontros e transformações. Se você observar de Gênesis a Apocalipse, todos que se encontraram com Deus, viveram uma transformação de vida. Os que não quiseram, eles não tiveram um verdadeiro encontro. Porque o verdadeiro encontro ele vai gerar uma mudança na gente. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, um alinhamento. E nós vamos falar isso aqui nesse verso 17. Diz assim no verso 4 do 17. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste a fazer. Deus se derrama diante do Pai. Jesus coloca diante do Pai o seu derramar ali, de falar: eu cumpri aquilo que você me entregou para cumprir. Eu cumpri a liderança que você me deu. Eu cumpri a missão que você me deu. A missão que me foi dada foi cumprida, porque eu obedeci às suas palavras. Eu obedeci aquilo que você mandou eu vir fazer. Eu obedeci aquilo que você me entregou nas minhas mãos. Eu começo te fazendo uma pergunta: o que o Senhor te entregou nas suas mãos, você tem obedecido? No verso 17 a gente vai encontrar aqui princípios de discipulado e liderança. Vai falar sobre autoridade nesse verso 17. Vai falar sobre centralidade na palavra. Vai falar sobre a liderança servil. Vai falar sobre amizade. Vai falar sobre aliança. Vai falar sobre senso de equipe. Vai falar de transferência de unção. Vai falar de uma nova mentalidade, uma visão do alto. Tudo isso no verso 17, vai falar de multiplicação, vai falar de evangelização, vai falar de cobertura espiritual, vai falar de missão, ministério e oração. Jesus vai nos ensinar princípios que vão, de alguma forma, direcionar a nossa vida como discípulos. Precisam ser direções da nossa vida como discípulo. Tudo isso no verso 17. E aqui eu tirei 10 princípios, eu gostaria que você anotasse eles para você nunca mais esquecer. Através dessas orações intercessórias.
Através da oração de intercessão, Jesus nos ensina princípios. E o primeiro princípio que ele nos ensina é no verso 1. Você abre lá, 17, verso 1. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: o princípio da oração. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. É o momento mais difícil de Jesus, acredito eu. É o momento mais esperado, é um momento onde a dor aperta, onde a jornada deles termina, onde se encerra aquilo que ele veio cumprir. E ele começa essa oração intercessória com um princípio de oração, ensinando a gente assim: quando tiver tudo difícil, quando a circunstância não estiver favorável, quando não der para você, quando os seus olhos não enxergarem mais soluções, quando você não tiver mais percepção do futuro, vai no lugar onde tem a resposta que você precisa. É na sua oração, é no seu joelho. Você acha que Jesus não sabia que estava chegando o fim, o propósito dele? Ele já estava falando abertamente aos seus discípulos, ele já estava sabendo o que estava para acontecer. Quando todos saem, Jesus se aproxima. Quando todos saem, Jesus chega. Sabe qual é o maior problema hoje? Nós não queremos orar, abrir o nosso coração, se derramar diante de Deus. Nós vivemos uma vida de necessidades, nós vivemos uma vida correndo atrás das coisas naturais dessa terra, daquilo que agrada a nossa carne, mas nós não entendemos que existe um lugar onde a nossa vida é transformada, e esse lugar é nesse princípio de oração, é no lugar de oração que Deus pode tocar, tirar, mover, transformar a nossa vida. Eu falo para você, irmão, não existe vida cristã sem uma vida constante de oração. Não existe vida cristã sem uma vida constante de oração. Balança o irmão do seu lado e fala assim: é constante de oração. Jesus orava, irmão, não é para poder ser modinha. Jesus orava porque era importante orar. Jesus nos ensina que orar é importante. Ele nos ensina, ele mostra na sua palavra que não tem como eu viver uma vida com Deus se eu não oro para Deus. Aí eu vou além. Se você não fala com Ele aqui, para que você quer morar no céu com Ele? Você para analisar quantos cristãos hoje vivem uma vida de hipocrisia, porque nunca pego a Bíblia, nunca leio a palavra, nunca oro, e eu quero ir morar com Deus no céu, para quê? Ele está nos dando a oportunidade de aprender na sua palavra e se encontrar com Ele. Oração, irmão, é dependência, oração é intimidade. É por isso que quando Jesus ensina sobre oração, Ele fala assim: quando vocês orarem, façam assim, entrem para o seu quarto. Nós crentes, nós cristãos, nós que frequentamos a igreja, pensamos assim: para mim orar eu tenho que estar no quarto, trancado, porta fechada. Irmão, o que o quarto significa? Quarto significa lugar de intimidade, lugar de relacionamento. Traga para realidade nossa, o quarto, quando nós vamos para o quarto, nós queremos intimidade, relacionamento, nós trancamos a nossa porta para isso. Às vezes o seu lugar de intimidade é no teu processo de trabalho, indo para o trabalho, às vezes na correria da sua vida, eu entendo. Mas eu falo para você, tire um tempo para estar com Ele. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para viver uma vida de oração constante. Porque senão, irmão, você vai cair. Jesus ora para nos ensinar que devemos orar. Jesus ora para nos discipular, para discipular aqueles discípulos, ensinar aqueles discípulos o princípio do discipulado. Ele ora para mostrar a importância daquele momento. Ou você pensa que ele estava orando ali porque ele quis orar para... Acordou para orar, ele estava ensinando, irmão.
Jesus sempre foi intencional. Balance o seu irmão aí do teu lado aí e fala para ele assim: Jesus é intencional nas coisas que ele faz. A gente precisa ser intencional, irmão. Oração é intencional, irmão. Sabe como é o engano? O engano que a gente pensa que a gente vai sentir vontade de orar. Amanhã eu vou acordar, se eu sentir vontade eu oro. Vira para o irmão do seu lado e fala: você não vai sentir vontade não, irmão. Você vai precisar orar. É disciplina espiritual. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou para a academia pegar 400 quilos aqui de supino reto. Pensa só, irmão. Não fiquem com inveja não, gente. Eu não pego isso tudo não. 360. Brincadeira, irmão. Nem 30. Aí, o que acontece? A gente pensa assim: não, eu vou acordar com vontade de ler a Bíblia. Nossa, amanhã eu vou acordar com vontade de orar, de ouvir um louvor. Não, irmão, você é carne ainda. A sua carne milita contra o seu espírito contra a carne. Você vai precisar olhar para dentro de você e falar assim: eu preciso orar. A oração é como se fosse um carregador de celular, irmão. Você vai ali, ora, você pega uma cargazinha para aguentar aquele dia. Você está entendendo o que eu estou falando? A oração é necessária. A oração é importante. Vira para o irmão do seu lado e fala: é importante orar, irmão. Vira para o de trás e fala assim: se você não está orando, chegou a hora de começar. Segundo princípio que nós aprendemos nesse verso 17 de João, é o princípio do pertencimento. Verso 2, você pode abrir aí. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Se você é filho de Jesus, você faz parte dele. Você precisa se sentir parte dele. Você precisa ter o sentimento de pertencer a uma família, de pertencer a um pai, de ter um Deus Pai. Deus nos deu o seu Filho para trazer esse pertencimento para a gente. Por isso que questão de paternidade é importante, irmão. Por isso eu falo, bato aqui, nós precisamos nos sentir parte, nós precisamos ser filhos. Não tem como eu viver uma vida cristã sem pertencimento, irmão. Qual é a realidade hoje? A realidade hoje é que as pessoas não querem pertencer à igreja, elas querem ser apenas frequentadores. A realidade hoje é que as pessoas querem ser só admiradores. Eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo na igreja. Eu sirvo a Deus, mas eu não vou à igreja. Não, então você não serve a Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem como eu servir a cabeça se eu não sirvo o corpo. Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade, irmão. É por isso que você passa na portaria ali da igreja, na recepção, está bem grande ali, uma família para pertencer. Para que isso, pastor? Para quebrar os paradigmas de que a gente é apenas frequentador. Para quebrar os paradigmas de que a gente é apenas admirador. Nossa, eu admiro essa igreja. Eu gosto, é tão bonitinho. É tão legal essa igreja, tão bacana os irmãos. Eles são sorridentes. Me abraçaram, me receberam. Não, irmão, você veio para cá com um propósito: pertencer. Eu falo muito isso aqui. Frequentar, irmão, você frequenta o shopping. Frequentar, você frequenta o cinema. Frequentar, você frequenta o restaurante. Agora a igreja, você pertence. Sua família, você pertence. Você é parte. Você precisa estar de verdade. Você precisa ser de verdade. Jesus traz esse senso de pertencimento. Você faz parte da família de Jesus, irmão. Por Ele nós fomos enxertados na videira. Por meio dEle nós fomos conectados àquele lugar aonde nós não tínhamos acesso.
Ontem nosso pastor estava ministrando uma palavra, a pastora compartilhando, porque é a minha tradutora. Agora tem português, tá, irmão? Você pode assistir as nossas pregações dos Estados Unidos, tem traduzida. E aí o nosso pastor falava assim, que Israel é aquele filho que fica na casa, e o pródigo que sai somos nós. E nós fomos aceitos de volta. Nós escolhemos sair. Aí Jesus vem, morre naquela cruz para nos reconectar. Para nos reconectar com Deus. Por isso nós temos acesso ao Pai. Por isso a palavra vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. Mas como que eu vou ter acesso ao Pai se eu não aceito o corpo? O corpo de Cristo, a noiva, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos pertencer ao corpo. Nós precisamos servir ao corpo. Pensa só, irmão, acorda de manhã. Sua mão direita resolve não fazer nada. Não vou fazer nada hoje. Que trabalho ela vai dar para o corpo, irmão? Pensa. Pensa só, sua perna decide não andar hoje, eu não vou andar. Aí você está na cama tentando levantar e não consegue, a perna não se mexe. Nem vou falar do coração, já pensou o coração para de bater? Não, hoje acordei de manhã, não quero bater não. Nós fazemos parte de um corpo. Cristo é o cabeça. Ponto, não tem discussão. Ninguém é o cabeça da igreja é Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. Nós completamos o corpo, é por isso que um corpo, a palavra vai dizer um corpo bem ajustado. Ele vai dar frutos. Eu e você precisamos ter esse senso de pertencimento. Vira para o irmão do seu lado e fala assim para ele, passou a hora de você ter o senso de pertencimento. Vira para o de trás e fala assim, chega de frequentar, vem pertencer. Fica com medo não, irmão. O irmão só não vai voltar mais, mas ele não vai ficar muito assustado não. Pode falar, o pastor está autorizando. Fala, chega de frequentar, irmão, é hora de pertencer. É hora de se sentir parte. Amém? Não tem muito amém não, mas continua sendo a verdade. Terceiro princípio. É o princípio do conhecimento. Verso 3. Diz assim, esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus e verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem enviaste. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é o conhecimento, irmão. A vida cristã precisa ser marcada por conhecer a Cristo todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo fala te conhecer e prosseguir em te conhecer. Pastor, eu pensei que isso era uma música. É uma música também. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, irmão, é algo que é constante na nossa vida, não pode parar. Pastor, agora já sei da Bíblia, já conheço, já sei alguns versículos e tal. Sabe o que acontece? E a maior hipocrisia nossa, como cristão, é conhecer um pouco e achar que não preciso mais conhecer a Deus de verdade. É conhecer algumas coisas e falar assim, não, eu não preciso tão profundo, eu não preciso estar tão conectado, eu não preciso buscar conhecer mais. Irmão, não tem relacionamento profundo se não tiver conhecimento. Não tem relacionamento saudável se não tiver conhecimento. E não é um conhecimento, irmão, que você vai simplesmente para uma escola bíblica, que você vai para um treinamento, que você vai para uma conferência. É um conhecimento profundo de você saber quem Ele é. Eu botei aqui, não é um conhecimento acadêmico, porque muitos conhecem a palavra. Os fariseus conheciam a palavra, mas não conheciam Cristo. Tem muitos cristãos fariseus, irmão. Sabe de Gênesis a Revelation, mas não conhece Cristo de verdade. Não conhece Cristo na intimidade. Nunca experimentaram um relacionamento profundo.
Um relacionamento de conhecimento, aonde eu conheço e deixo ele me conhecer. Apesar de que ele te conhece já, tá? Mas não tem como se eu não me exponho para ele, se eu não me abro para ele. O relacionamento é uma via de mão dupla. Pensa só, quem é casado aqui? Você foi criando um laço de relacionamento com a pessoa, você foi conhecendo ela. Irmãos, a gente caminha tantos anos com a pessoa, que se a pessoa olhar de lado assim, atravessar, tu já sabe que ela está estressada. É assim ou não é? Principalmente a gente homem, a gente já sabe quando a mulher está nervosa. Ela dá ou batidinha com o pé, ou olha rápido assim, aquele olhar que parece uma espada. É um relacionamento. O relacionamento gera conhecimento. Vai gerando intimidade. Ela não precisa falar, a gente só de se olhar, a gente já sabe como é que o outro está, como é que o outro se sente. São anos de relacionamento. E aí a gente acha assim, não, acordei de manhã, hoje eu orei. Aí passei a semana toda, não orei. Aí na outra semana orei de novo. Aí, não, eu tenho um relacionamento com Deus. Não tem, irmão. Desculpa. Não tem. Faz isso com a sua esposa. Fala com ela de manhã um dia, fica uma semana sem olhar na cara dela. Você vai ver se você não vai dormir no sofá na primeira semana. Na segunda semana você vai para fora de casa. Na terceira você está ali dentro do meu gabinete. Na quarta os papéis já estão chegando. É porque a gente não quer gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo nesse relacionamento. O apóstolo Paulo disse que ele deixaria ser gasto pelo Evangelho, pelo conhecer de Cristo, pelo pregar a palavra, e nós não queremos. Sabe, porque relacionamento, conhecimento vai implicar em compromisso. E compromisso, irmão, aqui ó. Relacionamento tem compromisso, tem que botar uma aliança no dedo. Tem que assumir a responsabilidade, falar, eu me relaciono. Eu tenho um Deus que eu me relaciono com Ele. Deus poderoso. Que isso, é revelação? Aí, a pastora falou que tem uns que usa aliança quando está dentro da igreja. Quando sai da igreja, tira aliança com Deus. Se tiver casal assim, pode ir lá no meu gabinete que a gente tem que conversar, irmão. Não, nem precisa mais tirar, já tem a marca natural. Se tirar, ela falou que só se fosse o dedo caiu. Isso é um compromisso. Conhecimento é compromisso. Você vai precisar de compromisso. Quarto princípio é o princípio do relacionamento. Verso 6. Diz assim, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Jesus entende o que é relacionar com Deus. Se somos de Deus, somos de Jesus. Se recebemos o Filho, recebemos o Pai. Se somos de Jesus, somos propriedade exclusiva. Não é porque as pessoas dizem, é porque Cristo diz. Porque Jesus disse, eles são meus, tu me destes. Eles eram seus, tu me destes. É aí que nós entendemos que é a natureza nossa como igreja pertencer a Cristo. É a prova de um bom relacionamento, é a obediência. Essa é a prova de um bom relacionamento. Quem se relaciona, confia, obedece. Quem se relaciona tem esse entendimento, sabe que pode confiar na pessoa. Trago para a vida nossa, casados. Você sabe que você pode confiar, você pode liberar ele para sair, você pode liberar ela para ir. Porque você confia, porque tem relacionamento.
Se quebra-se o relacionamento, se quebra-se o conhecimento um do outro, quebra esse ciclo de confiança. Quem se relaciona com Deus, confia e obedece. Não tem como, irmão. Não, pastor, mas é porque nunca confiei em ninguém. Irmãos, se tem relacionamento com Deus, você aprende a confiar e obedecer. Balança o irmão do seu lado e fala assim: chegou o tempo de você confiar e obedecer. O quinto princípio que Jesus nos ensina é o princípio da provisão. No verso 7 ele vai dizer: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Irmão, quando nós entendemos que tudo o que temos veio dele, nós sabemos quem provê na nossa vida. Eu e você precisamos reconhecer que tudo que somos e tudo que temos vem dele. É dele, pertence a ele. Nós somos apenas, estamos aqui apenas cuidando, apenas zelando. Sabe, eu e você precisamos ter esse entendimento. Ele provê. Deus me chama, Deus nos capacita e sustenta. Eu carrego esse princípio dentro do meu coração. Todos que Deus chama, Deus sustenta, irmão. Todos que andam com Ele, é sustentado por Ele. Ainda, o salmista vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ainda que tudo me falte. É o entendimento de que Ele nos sustenta. Nós temos provisão nele. É Jesus, nós temos esse DNA em nós, o DNA de Cristo nas nossas vidas. Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: descanse, irmão, Ele há de prover todas as coisas. Vira para o de trás e fala assim: o nosso Deus é um Deus de provisão. O sexto princípio é o princípio da transferência. Verso 8. Pois eu lhes transmiti a palavra, as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Jesus transfere conhecimento, unção, princípios, valores, vida para nós. Isso é o puro discipulado. Isso é o puro discipulado, por quê? Porque ele transfere tudo o que ele conheceu e recebeu de Cristo para nós. É a vida na vida. Sabe por que nós temos muita dificuldade? Porque nós não aceitamos a vida na nossa vida. Nós não aceitamos que a vida nos confronte. Nós não aceitamos que Cristo venha a nós para nos confrontar, para nos transformar, para nos moldar, para nos ensinar. Nós não achamos necessário. Nós não aceitamos os princípios, os valores dele. Pastor, mas para me receber, o que é necessário? Crer e honrar. Eu preciso crer e honrar naquilo que Jesus já fez por mim. Ele já transferiu para mim. Aí você pode me perguntar: por quê, pastor? Ele mesmo responde lá em João 17:10: tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus está mostrando: eu tenho, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tem é meu. E eu passo tudo para eles, porque eu tenho sido glorificado por meio deles. É por isso que Jesus vai dizer: eles farão obras maiores do que eu fiz. Ele transferiu para nós essa unção. Ele transferiu para você a autoridade.
eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todas as obras do inimigo, e nada vos causará dano algum. É uma transferência. Ele transferiu para você. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: você já recebeu, irmão. Muitos cristãos estão indo à igreja buscando as bênçãos. Muitos cristãos estão frequentando a igreja buscando bênçãos. Tudo que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa, você já recebeu. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Não, eu preciso de uma bênção. Eu preciso buscar um milagre. Eu preciso de Jesus. Vira para essa pessoa do seu lado e fala: você precisa de Jesus, irmão. Sétimo princípio. O princípio da plenitude. Pleno é você estar cheio, satisfeito, completo. Verso 13. Diz assim: agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Quem tem Jesus, irmão, não tem nada faltando. Quem tem Jesus é pleno, é perfeito e está satisfeito, irmão. Quem tem Jesus tem alegria completa, tanque cheio. Você é separado. Jesus enfatiza isso várias vezes. Quem tem Jesus está completo em tudo que tem, tudo que precisa. Eu te pergunto, você tem a alegria de Cristo Jesus em você? Sua vida carrega essa alegria? Ou você consegue insistir em carregar os pesos e as tristezas do seu passado? Eu e você precisamos buscar em Deus essa alegria. Já é nossa, já está sobre nós, sobre a nossa vida. A palavra alegria, no grego é chara. Ela vai apresentar umas 60 vezes no Novo Testamento, irmão. E o verbo alegrar, chairem, que ocorre mais de 70 vezes. Está sobre nós essa alegria de Cristo. Está sobre você. Eu não sei como nós, como cristãos, conseguimos carregar um fardo todos os dias, ir à igreja, frequentar, servir, amar. Poxa, é tão difícil, pastor. É porque você ainda não recebeu a alegria de Cristo, você não o conheceu, você ainda não o encontrou. Você pode ter entrado aqui com diversas lutas, mas eu posso afirmar para você, hoje, você tem mais motivos para se alegrar do que para chorar, irmão. Você tem mais motivos para se alegrar do que para chorar, irmão. Até porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria de Cristo sobre nós vem pela manhã. Eu quero profetizar sobre você. Chegou um tempo de alegria sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Chegou um tempo que você vai festejar aquilo que o Senhor está fazendo. Chega de peso do passado. É tempo de alegria. Vestes de alegria. Fica de pé no seu lugar, abraça esse irmão do seu lado e fala assim: chegou o tempo de alegria sobre nós. Você que nos assiste, chegou um tempo de alegria sobre você. Agora senta que você está na igreja evangélica.
O oitavo princípio é o princípio da santidade. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: santidade. Verso 14: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são desse mundo, como eu também não sou. O que significa santidade? Separados, diferentes. Versos 16 e 17: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma forma que você tem muitos motivos para se alegrar, você tem milhares de motivos para se afastar do pecado. Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade, irmão. Você tem milhares de motivos para se afastar do pecado do mundo e para buscar uma santificação em Cristo Jesus. Hebreus 12, 14 vai dizer: por mais que seja difícil, nós precisamos perseguir de perto esse desejo que está de Jesus Cristo para as nossas vidas. A santificação, porque sem ela, ninguém verá ao Senhor. Sem santificação, irmão, ninguém vai ver o Senhor. Nós precisamos buscar incansavelmente. Nós fomos enviados à santidade, irmão. No verso 18 ele vai falar: assim como vim enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Irmão, como Jesus nasceu, ele foi enviado em santidade. Jesus foi gerado pelo Espírito. Assim como ele foi enviado ao mundo, ele nos enviou. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos assim porque ele fez por nós. Ele pagou o preço por nossas vidas. Vira para a pessoa do seu lado e fala: é tempo de santidade, irmão. Irmãos, não tem como querer ver o Senhor se não tiver uma vida de santidade. Não tem como. Eu quero conhecer mais de Deus. Comece a santificar a sua vida. Comece a se separar das iguarias. Comece a se separar das coisas do mundo. Comece a inclinar o seu coração para coisas espirituais, irmão. Não tem santidade, irmão, se a gente não vai à palavra, se a gente não separa o nosso coração, a gente vai estar mergulhado no pecado e no mundo. O Senhor está levantando uma noiva branca, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, sem defeitos. Uma noiva santificada, uma noiva separada. O nono princípio, eu já vou encerrar, é o princípio da unidade. Vira para o irmão do seu lado e fala: unidade, irmão. Verso 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como corpo, nós só avançaremos se tivermos unidade. O que significa isso, pastor? União, acordo, caminhar numa mesma direção, falarmos uma mesma linguagem. Somos um. E existe poder na unidade, irmão. A palavra em Atos vai dizer: estavam eles reunidos no mesmo lugar, unidos, com o mesmo propósito, o mesmo modo de pensar, o mesmo coração, o mesmo modo de agir. E veio sobre eles o Espírito Santo.
Unidade atrai o céu. A unidade atrai Deus. A unidade faz com que o olhar de Deus se vire para mim, para você, se vire para nós como família, se vire para nós como igreja. Quando nós nos unirmos na mesma modo de pensar, no mesmo modo de agir, no mesmo modo de falar, com a mesma visão, caminhando para o mesmo lugar, irmão, um milagre vai acontecer, as coisas vão se abrir, as circunstâncias vão mudar, a sua vida vai receber uma reviravolta, você vai ver o quanto Deus é poderoso para fazer. Só que eu preciso ter unidade. Nós queremos que Deus faça em nós, por nós. Eu quero buscar para mim. Só que nós estamos com o mesmo propósito como igreja, como corpo, buscando uma mesma visão, uma mesma direção. Nós precisamos caminhar nessa direção. O inimigo sempre vai querer separar o que Deus une. Vira para o irmão do seu lado e fala: nós somos um, irmão, nós precisamos andar em unidade. Nós somos corpo, nós somos família. Pensa só, irmão, se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, o que vai acontecer? Nada vai funcionar. Se eu não me uno com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, irmãos. A Bíblia vai relatar em Gênesis que aquele povo começa a construir uma torre, eles tinham unidade. E a Bíblia vai dizer que Deus vê que eles iam alcançar o objetivo por causa da unidade. E Deus confunde as línguas. Você tem ideia, eles estavam se unindo para uma coisa ruim. Eles queriam subir ao céu, tirar Deus do trono, tomar o trono de Deus. A mentalidade deles era ruim. Mas a unidade faz com que você alcance o propósito. Irmão, não tem como a sua casa ser bem sucedida se não tem unidade. Unidade de visão, unidade de missão, unidade de propósito, unidade de coração. Não tem como nós, como igreja, alcançarmos aquilo que Deus já nos chamou, se não houver entre nós unidade. Sermos um, pensarmos juntos, acreditarmos juntos, crermos juntos, trabalharmos juntos. A unidade nos acelera. A unidade nos leva ao propósito mais rápido. A unidade faz com que o nosso foco não esteja nos problemas, mas no propósito, na missão, no final, na causa. Quando nós estamos unidos, nós só temos um objetivo: a causa. Quando estamos em unidade, nós começamos a enxergar como todos estão enxergando. Vamos para cima, vamos alcançar. Pastor, nós estamos com desafio, vamos juntos, nós estamos juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos alcançar, irmãos. Isso atrai o céu para esse lugar. Isso atrai o céu para as nossas vidas, para a nossa casa. Deixa eu falar para você, leve isso como princípio para a sua vida. Unidade no seu lar. Trabalhem junto, pensem juntos, estejam juntos. Vai acontecer. Esteja unido com o corpo. É bem simples a gente entender a unidade. Você pensa no corpo, nós somos um corpo. Se eu arranco o dedo do corpo, ele vai servir para quê? Só para assustar os outros, irmão. Não tem função o dedo fora do corpo. O dedo não está unido no corpo. Ele vai perder o propósito. Você está aqui comigo? Tudo que sai do corpo, ele perde o propósito. Tenta arrancar um dedinho aí do seu. Deixa ele fora, fala assim: não, amanhã eu pego ele de volta. Ele vai perder o propósito, ele vai morrer. Uma igreja sem unidade é uma igreja sem propósito. Uma igreja sem unidade é uma igreja sem visão. Uma igreja sem unidade é uma igreja que não vai alcançar o céu, não vai atrair o céu. Eu quero profetizar sobre esse lugar. Nós vamos viver um tempo de unidade aqui nesse lugar.
o céu vai se virar para nós, vai enxergar a gente de uma forma diferente. Deus vai falar, existe um povo lá em Jacarepaguá, unido com um único propósito: alcançar vidas, salvar famílias, levar nações, cidades a conhecer Jesus Cristo. É por isso que você passa lá, tem lá a nossa missão: fazer pessoas comuns, discípulos de Cristo. Nossa visão é essa, nossa missão é levar cidades, nações e famílias a conhecerem quem Cristo é, a serem transformadas por esse amor. Você não veio para cá por um acaso. Acaso. A minha avó que falava acaso. Por um acaso. Vim para cá por um acaso, pastor, caí nesse lugar. Não, você caiu aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus está preparando você para grandes coisas. Deus já enxergou em você o que você ainda não vê. Não, pastor, eu vim aqui, quero ser só ovelhinha escondida. Não, irmão, não tem ovelha escondida aqui não. O Senhor está te chamando nesse tempo para se conectar a esse corpo, para ter unidade, mesmo modo de pensar, mesmo modo de agir, a mesma visão, o mesmo propósito, e nós vamos avançar. Para a gente andar em unidade, nós vamos precisar do 10º princípio, e o maior deles, verso 26. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejam neles, e eu neles esteja. 10º princípio, o princípio do amor. Acho que é o maior desafio nosso, é esse amor ágape. Amar o nosso próximo como Cristo nos amou. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. 1 João 3,16, ele disse: vocês amem o seu próximo, dê a sua vida pelo seu próximo. Ah não, pastor, só por quem eu conheço, só pelos da minha casa. Não, por todos. Se doar, se entregar. Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim: permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Se você está disposto a cumprir os princípios de Cristo, você vai precisar amar mais pessoas. É um desafio, irmão, amar esse irmão que está do seu lado. Olha para ele aí, só dá um sorriso de leve. É um baita desafio amar esse irmão. Mas nós vamos precisar aprender a amar uns aos outros. Podemos ser uma igreja grande, pequena, rica, pobre, pentecostal, tradicional, nova, antiga. Porém, só seremos igreja de fato se formos uma igreja com amor. Uma igreja de amor. Quando você entende isso, você ama o seu próximo, você ama a sua igreja, você ama as pessoas, você se doa, você se entrega, você renuncia. A gente morre para as nossas vontades, muitas vontades. Hoje, nesse sol, a gente podia estar na praia, mas nós amamos, estamos aqui servindo. Você que é discípulo dessa casa, irmão, todo discípulo que ama, cresce. E todo discípulo que cresce, ele ama. Eu e você precisamos viver uma vida de discípulos de Cristo, irmão. Eu não amo quem me ama, eu amo todos. Eu não amo os que me agradam, eu amo aqueles que precisam. Eu preciso amar a todos, eu preciso estar conectado, eu preciso ser corpo, eu preciso ser parte. Quantos princípios, quantos aprendizados, quanto discipulado nessa palavra, quanta vida.
Jesus, no seu encontro com os seus discípulos o tempo todo, Ele transfere vida. Ele faz discípulos. Será que nós, nesse encontro com Jesus, temos sido discípulos? O meu desafio, o seu desafio é ser como Ele. Nós somos uma igreja que buscamos cada dia mais ser parecidos com Jesus. Só teve 3 amém. Vou explicar para vocês de novo. Nós somos uma igreja que cada dia mais queremos nos tornar parecidos com Jesus. Nós somos homens e mulheres que queremos ser discípulos de Jesus. Jesus, através dos seus princípios, transformou homens rudes em homens simples. Homens transformados, homens que mudaram o mundo. Transformou vidas. Transformou a realidade. Mudou a natureza daquelas pessoas que estavam à sua volta. Jesus quer mudar a sua natureza terrena. Jesus quer mudar a sua natureza. Jesus quer te fazer um discípulo de verdade. Jesus quer te aproximar dele. Jesus quer te fazer crescer, irmão. Jesus não veio para roubar os nossos sonhos. Ele veio para acrescentar sonhos em nossa vida. E eu te pergunto, você quer viver esses princípios? Eu falo aqui incessante, incansavelmente, não apenas escute, mas pratique. Não apenas ouça os princípios, se doe, aprenda, vá ao pé de Jesus. Busque pessoas que já estão na caminhada aqui na igreja, para estar caminhando com elas. Busque discipulado. Deixe ser confrontado. Um bom discípulo aprende a ser confrontado. Um bom discípulo cresce. Um bom discípulo deixa ser confrontado. Um bom discípulo amadurece. Um bom discípulo deixa ser confrontado. Um bom discípulo é transformado. Chegou um tempo que Deus está levantando nesse lugar homens e mulheres transformados pela palavra. Homens e mulheres que deixam Cristo mexer nos mais profundos lugares da sua vida. Chegou um tempo de envio para nós. O Senhor está nos comissionando nesse tempo. É um tempo que nós nos encontramos com Ele. E agora recebemos uma comissão. Levar esse amor aonde nós formos. Levar a esperança aonde nós formos. Levar Cristo aonde nós formos. Chegou um tempo de nós servirmos a Cristo com amor. E refletir o caráter daquele que nos enviou. Ele nos enviou. Ele te enviou. Ele me enviou. Que você se torne invisível aos olhos do inimigo. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Porque o Senhor está te chamando para um tempo de comissão. O tempo onde você pisar a planta dos seus pés, haverá vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. Que você seja enviado. Enviado com a palavra profética, enviado com dons de cura, enviados agora para servir ao reino do Senhor. Nós selamos esse domingo nas suas mãos, Pai, e te agradecemos por essa palavra e dizemos amém, 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 amém e amém, em nome de Jesus. Um ótimo domingo, até mais tarde. Até às 18h30, vai em paz.